Fala, meus amigos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, um convidado super especial. Hoje eu vou conversar com o Dr. Marcos Azevedo Júnior, que é da Universidade Federal de São Paulo, está trabalhando, é pesquisador, está trabalhando diretamente com essa questão do Covid-19 e vai passar para a gente muitas informações interessantes, científicas, sobre essa questão do Covid-19, sobre a questão da pandemia. Doutor Marcos, muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Bom dia, professor. Eu que agradeço o convite. Me permita me apresentar. Como você falou, sou da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Ginecologia. Sou pós-doutorando atualmente, principalmente atuando com ferramentas e metodologias de aplicações da biologia molecular, que acredito seja o enfoque aqui do nosso bate-papo hoje em relação à pandemia que vivemos do coronavírus. Exatamente. A ideia é fazer um bate-papo onde a gente possa conversar um pouquinho, atualizar, né, a partir de uma pessoa de um conhecimento profundo que está trabalhando diretamente. Então, serve tanto para o público em geral, como também nós vamos falar um pouco sobre a área científica. Então eu gostaria de pedir bastante atenção de todos que estão nos assistindo, porque hoje vai ser um papo científico também sobre essa questão. E eu queria iniciar assim, te perguntando, já colocando aí uma situação que é a seguinte: você trabalha com sequenciamento genético, né, entre outras coisas, não é isso? E qual tem sido a sua atuação como profissional dentro do laboratório, dentro das questões do Covid-19? Qual é a sua função para tentar combater aí nessa crise que vivemos? Isso, Thiago. Sequenciamento genômico é uma das atividades que eu exerço do lado diagnóstico da biologia molecular, né? Então, o sequenciamento é uma dessas ferramentas que a gente emprega no conhecimento da biologia molecular, e no uso dela como ferramenta, por exemplo, para o diagnóstico do COVID. O sequenciamento, na verdade, neste caso, está tendo uma função paralela. O que a gente tem usado mesmo na aplicação, no diagnóstico do COVID, é uma metodologia que se chama PCR em tempo real, que é hoje o padrão ouro para a detecção do genoma viral do Covid-19 nos pacientes sintomáticos e, em alguns casos, assintomáticos, para a identificação mesmo da presença desse vírus no organismo do paciente. Então, a PCR em tempo real hoje ela é aplicada principalmente no período de recente infecção do vírus, onde ainda o organismo não respondeu gerando anticorpos para aquele agente novo que entrou no organismo, né, no caso a infecção viral. E a PCR em tempo real, a gente já com essa metodologia a gente já consegue identificar a presença do vírus, por exemplo, na amostra nasofaríngea do paciente. É uma pesquisa direta, ou seja, a gente identifica o genoma viral naquela amostra. Então, a biologia molecular, o PCR em tempo real, ele tem essa função, essa aplicação. O sequenciamento, ele tem sido importante para entender como é que está sendo a propagação desse vírus ao longo desse período de infecção. Né? Por exemplo, o genoma que se encontrava na cidade de Wuhan, na China, ele provavelmente vai ter mutações assim que ela começar a se expandir para outras regiões do globo. Então, por exemplo, nós tivemos uma pesquisadora da USP, se eu não me engano, o professor Esther Sabino, posso até conferir, me perdoe se eu estiver errado, que fez o sequenciamento em tempo recorde do genoma do vírus aqui do Brasil. E aí ela percebeu que algumas similaridades encontra da sequência desse vírus com o que estava circulando na Alemanha. Então, o sequenciamento ele vem como um aporte para entender como é que está sendo a ação viral, como é que está sendo essa evolução do vírus ao longo do globo
e até para entender também qual é a consequência que isso tem no organismo. Que dependendo dessas mutações, às vezes são algumas mutações adaptativas, ou algumas de evolução mesmo, no sentido de tornar o vírus mais resistente. Então, essas duas metodologias aplicadas da biologia molecular, ela tem sido importante nesse sentido. A primeira é o diagnóstico direto, e a segunda é para amparar o conhecimento, aprofundar o conhecimento em cima do vírus. E o PCR em tempo real foi tema do seu doutorado, é isso? Sim. Eu trabalhei no meu doutorado com expressão gênica, que era para entender como é que o que o genoma humano faz para determinados genes e em determinadas situações como é que essa sinalização ela é refletida, ou seja, no dogma central da biologia molecular nós temos a informação mantida no genoma, no DNA. Esse DNA, ele codifica uma proteína através de um mensageiro, que é o RNA mensageiro. Então, essa é a expressão gênica. Minha tese de doutorado foi entender como é que, em determinadas situações, esse gene mandava essa informação codificar uma proteína. E, para isso, eu utilizei PCR em tempo real, justamente para identificar essa sequência gênica, saber identificar o quanto desse RNA mensageiro estava sendo gerado a partir dessa sequência alvo e entender, assim, entender não, mas propor, teoricamente, como é que seria essa ação da proteína dentro do próprio organismo, caracterizando aquele fenótipo em específico daquele gene. Então, ela foi realmente uma ferramenta que eu usei na minha tese. E hoje, por você executar um trabalho tão específico, você tem sido requisitado bastante, né, para trabalhar nessa questão do Covid-19. Conta para a gente por onde que você já passou, assim, qual tem sido a sua experiência, porque eu sei que você está... Queria até agradecer, porque eu sei que o seu tempo está bastante restrito por conta do seu trabalho, né? Mas, assim, conta um pouquinho aí qual está sendo a sua... por onde você já passou, você deve ter uma experiência bem interessante para contar para a gente aí sobre a rotina dessa pandemia. O conhecimento em biologia molecular ele aumentou muito nos últimos anos, muito mesmo. Né? Eu brinco com alguns colegas meus que há 15 anos atrás, quando eu comecei, a gente ouvia falar assim, a biologia molecular é a ciência do futuro, então é o que a gente vai ter lá no futuro, é tudo baseado no genoma, conhecimento do DNA. E aí o que eu digo para eles é, se a gente previa aquele futuro, ele está agora na nossa porta, do emprego realmente desse conhecimento em prol da sociedade, em prol da humanidade, vou dizer. Então, o emprego da biologia molecular, ela hoje é bem expandido. Eu não diria que são poucos os profissionais capacitados para isso, não. Eu tenho muitos e muitos centros de pesquisa, laboratórios diagnósticos, laboratórios específicos para trabalhos com DNA, que tem profissionais bem capacitados. Mas, no meu caso em específico, como eu trago bom conhecimento em PCR em tempo real, então eu tenho tido alguns contatos de pessoas que têm a necessidade, por exemplo, vou jogar aqui um modelo. Uma cidade que não tem uma estrutura laboratorial grande, mas necessita ter o teste do Covid para monitorar a sua população. Então, elas procuram auxílio de pessoas para falar assim, olha, o que eu preciso aqui na minha cidade ter para fazer o teste do Covid? E aí, assim, nesse aspecto é que entram profissionais como eu. Falar, olha, você precisa de um equipamento tal, você precisa de um processo assim, você precisa ter os cuidados de biossegurança assim, como um todo, mostrar para aquela pretensa montagem de um laboratório quais são as bases necessárias para que isso aconteça. Além de tudo, não só nessa questão estrutural, mas tem a necessidade de você ter um teste confiável e de qualidade para detectar o Covid e, obviamente, apresentar um resultado correto.
Então entra a participação nossa também de padronizar uma reação, de desenhar os melhores primers. Nesse caso do Covid, é até um pouco mais simples, porque existem protocolos, por exemplo, do CDC, um protocolo que a gente chama Charité, que eles já têm os primers e as sondas para as regiões específicas do vírus, tanto específica do Covid-19 quanto da família viral, para um controle de reação. Então, a gente usa esses conhecimentos para montar essa estrutura e oferecer para o laboratório que está sendo montado, ou mesmo um laboratório que já tem uma estrutura, mas não tenha a disponibilidade do teste molecular como no seu portfólio. Então, a gente auxilia nesse sentido, na montagem do teste, na padronização desse teste, até que a gente consiga oferecer o serviço de qualidade para a população. Cara, que legal, né? Quer dizer, legal é o trabalho, não é legal a pandemia em si, mas... É a situação, né? Ter profissionais, né? Que a gente, na verdade, a gente nem imagina, né? A gente vê as estatísticas através da imprensa, não está dando para fazer o teste, as pessoas às vezes nem imaginam o que é, né, a estrutura e quais tipos de profissionais precisam ter para poder proporcionar, né, porque não é fácil, né? Não é uma coisa... Agora, assim, a gente tem a gente tem um outro fator também, porque a demanda está muito, muito grande da necessidade do diagnóstico para o teste. Então, como eu falei, existem empresas que têm soluções prontas para fazer o teste, desde o processamento da amostra, com a extração e a purificação do material genético e a identificação do genoma viral. Existem empresas que já oferecem essa solução pronta. No entanto, como a demanda é muito alta, essas empresas não atendem a todo mundo. Então, existem cidades, existem laboratórios até que já têm estrutura, que não têm essa disponibilidade de material, então ela tenta se ajeitar de alguma maneira. E aí entra o conhecimento em cima da biologia molecular, né, dos profissionais, como você mencionou, que tem essa característica e essa expertise para poder sentar com eles e falar assim, então vamos montar um protocolo de extração baseado nisso que a gente tem disponível no mercado. Olha, aqui a gente tem essa referência de que esses são os mecanismos, né, os primers e as sondas específicas para o vírus, que a gente consegue uma reprodutibilidade legal e monta esse caminho alternativo. Então, a demanda também, ela toma bastante... a demanda que existe, ela requer essas ações dos laboratórios e dos governantes das cidades onde tem essa necessidade.